Há 150 anos nasce Santos Dumont. Em 1969, o homem chega à Lua. E, nessa mesma semana que a gente está agora, chega em cartaz o filme Oppenheimer, que narra a vida do precursor da bomba nuclear. O mais incrível é que isso tudo acontece exatamente quando estava previsto na Torá, bem agora em Devarim. Isso mostra que a gente, de certo, está tocando em alguma coisa muito, mas muito importante que pode mudar as nossas vidas. Quer saber mais? Vem pro vídeo. Shalom! Sou Israel Tvorek e esta é a porção semanal, a Parashá Shavua Devarim. Devarim quer dizer, estas são as palavras. As palavras, que palavras são essas? Citando o brilhante Lord Jonathan Sacks, que foi o rabino-chefe da Inglaterra, a gente vê no quinto livro da Bíblia, que agora se inicia, algo muito, mas muito desafiador, algo muito surpreendente. Vamos explicar. Está sendo feito um termo de contrato. Ele se deu o trabalho de comparar com estudos muito recentes de como eram feitos os contratos na época. Qual era a tradição, qual era a fórmula de fazer contratos na época em que foi revelado, em que foi formulado o quinto livro, o Deuteronômio. Aliás, até para quem não sabe, Deuteronômio quer dizer segundo a Torá, o que coincide demais com a tradição do que os nossos sábios dizem que se refere a esse ponto da Bíblia. É como se até então você estivesse dando uma forma de revelação para o nível daquela geração que viu os milagres, que saiu do Egito, que viu a revelação do Monte Sinai, né, a travessia do Mar Vermelho, os egípcios se afogando, o maná no deserto, aquilo tudo. Mas essa geração dos 40 anos do deserto morreu, com exceção de Caleb ben Yefuné e de Yoshua, de Josué, que agora vai liderar o povo judeu. Só restam eles dois e Moshe Rabbeinu. Todos os outros já pereceram. Então, acontece um fenômeno muito interessante, cara. A hora que o Moshe Rabbeinu está ali no Monte Sinai e a gente está tendo a revelação direta do Criador, que ele está mostrando para a gente a Torá. A Torá é orar, é transmissão de ideia, de pensamento, entende? Isso é ensinamento, Torá, né? O que é conhecido vulgarmente por Bíblia, é isso que o hebraico quer dizer, Torá. E as pessoas falam, Moshe é forte demais, o Criador fala pra gente, ó, eu sou teu Deus, não terás outros deuses além de mim. E aí já é forte demais a revelação, dizem, por favor, Moshe, transmite pra gente o resto. Aí cabalisticamente se diz que os outros 8 mandamentos são transmitidos através de Moisés, porque toda vez que Deus fala com a gente, as pessoas morriam e viviam de novo, porque não é possível você estar neste plano de existência e ver Deus diretamente, senão a gente não tem livre-arbítrio. É da condição humana, a gente é feito a imagem de Deus, a gente precisa estar num plano de consciência onde a gente possa até duvidar que ele existe. Ou seja, a gente tem um anjinho do nosso lado aqui que diz, ó, seja bom, acredita, né? Então, isso tem a ver com aquele mandamento, eu sou teu Deus. E tem o outro lá, da impulso materialístico, de autopreservação, de reprodução materialista, né, etc., que é o nosso organismo. Não precisa ser feita uma relação de combate entre as duas. Porém, para a gente aprender a fazer isso, a gente precisa realmente pedir Orei Hashem Darkeha. É aquela meditação que a gente faz sempre. Meu Deus, ilumina os teus caminhos. Abra, por favor, os teus caminhos para a gente que Deus nos ajude a saber o que você quer da gente. Qual é o propósito deste momento, no tempo e espaço, nessa frequência que a gente está aqui, que a gente chama de vida, que tem uma data para começar, uma duração, e depois de 120 anos tem a hora de entregar. E Moisés já está quase nesse ponto, já são seus 120 anos, então a gente pede para fazer isso de uma maneira harmoniosa, para que a nossa vida seja eterna, ou seja, para que a gente realmente torne este momento, você está aqui vendo esse vídeo, você está estudando Torá junto conosco, pô, isso é o que Deus quer de ti. E se é o que Deus quer da gente, a gente não está mais preso às cadeias do tempo e espaço. Estudar Torá, fazer um salmo, fazer uma tzedakah, ajudar o próximo, eterniza e faz você viver para sempre. Para sempre, este momento que você está fazendo a coisa certa, em si já é a recompensa. E quando a gente faz a coisa certa, lá de cima há uma garantia de que vai vir mais coisa boa. E isso tem a ver com o que a gente estava falando antes. Aquela primeira geração era forte demais para Deus falar com ela, pede para ter um interlocutor. Agora essa nova geração nem os milagres viu. E ela vai entrar já num quarto nível na Terra Santa, onde ela tem que trabalhar
é uma terra de leite e mel, mas precisa trabalhar, precisa rezar, precisa se envolver nos negócios. É basicamente o que a gente está aqui. Mesmo no exílio, fora de Israel, a gente pode fazer Israel onde quer que a gente esteja, desde que a gente se conecte a orar, a gente saiba o que é o nosso dever moral, ético e até jurídico para realizar as coisas. Então, essa é como se fosse uma nova Torá. É incrível, né? Ela é absolutamente coerente com o que veio até agora, mas ela também é um prenúncio da nova Torá que vai vir quando nós tivermos o mérito de ter levantado neste mundo onde você pode duvidar até de que Deus existe. Em cada detalhe do tempo e espaço, a gente tiver mostrado que Deus é que está na jogada, agindo com fé, agindo com emuná, agindo com otimismo, que tudo vai dar certo. E aí nós vamos realmente saber ler a segunda Torá. Deuteronômio é, portanto, uma chave que está abrindo as portas para coisas que a gente vê na história e parece que a história, os fatos, o jornal, a mídia, o que está te aparecendo em volta, não passa de um recado lá do Criador para a gente. Muitas vezes, quando a gente não gosta da notícia, a gente quer descontar no mensageiro. É ilusão. Tudo que acontece para a gente é um recado lá do alto para o nosso benefício. Se a gente não está aperfeiçoado no nosso nível de consciência, a gente pode perceber isso como dor. Mas se a gente fizer silêncio e esperar um pouco mais que a iluminação entre, ou seja, menos cuidar só do próprio ego ou do que o tal do sistema enfia na cabeça da gente, que a gente deveria ser, a gente mais livre é. Sabe o que a gente se refere ao sistema, né? Sistema é aquilo que a gente faz gastar o que não tem, para comprar o que não precisa, para mostrar para os outros aquilo que a gente não é. Pelo amor de Deus, vamos se lembrar que a gente pode sair dessa roda dos ratos. E aí, olha que coisa fantástica. 150 anos do nascimento do brasileiro Alberto Santos Dumont. Um homem que, em 1906, no campo de Bagatelle, em Paris, é o primeiro a girar o botão de um motor e, autonomamente, essa máquina mais pesada que o ar sai voando. E dali, pouco tempo depois, em 1909, já está com o primeiro ultraleve, que é o Demoiselle, dando as voltas em cima dos céus de Paris. Ah, tá bom, os irmãos Wright alegam que tinham sido catapultados lá nos Estados Unidos em 1913 e tal, mas ninguém viu. É a palavra deles e pronto. Não foi nem documentado. Agora eu te digo o seguinte, Santos Dumont era uma pessoa que estava buscando ardentemente servir o próximo, um futuro melhor para a humanidade. Ele, para ter mais praticidade, ele inventa o relógio de pulso e, principalmente, ele entra numa questão de que ele não quer ter direitos autorais sobre a sua obra. Ele quer que, sabe esse negócio de open source, né? Ele fala, não, todo mundo, código aberto. Olha, já estava séculos na frente. Eu quero que todo mundo descubra como voar para a gente poder servir melhor. Ah, pode ser que tenha algum uso militar, talvez como observador, para evitar que as tropas inimigas firam para um fim de defesa. Agora, quando em 1932 ele vê os filhotes da sua invenção, aviões carregando bombas, aviões do governo brasileiro indo atirar bombas na cabeça do pessoal que estava exigindo uma constituição lá em São Paulo, na Revolução Constitucionalista, ele estava no Guarujá, viu aqueles aviões indo a caminho de São Paulo, ele não aguentou e no acesso não resistiu e lá se foi a sua vida. Iria ele imaginar? Apenas 7 anos depois, a gente vê Einstein já estava alertando Roosevelt, né, de que se os americanos não corressem, talvez os inimigos da liberdade fossem chegar à ideia, à consecução de uma bomba atômica antes que os defensores da liberdade. Em 1945, Oppenheimer foi o chefe do projeto Manhattan, já está fazendo seus testes da bomba atômica. We destroy the world. Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero would be nice. E ficou apavorado. Ele falou, será que a gente soltou o anjo da morte? 2 semanas depois já estavam atirando isso na cabeça de civis no Japão e, claro, isso já precipitou o fim da guerra. Isso entra num debate todo, que tem a ver com a nossa paraxá.
Primeiro de tudo, é chocante ver que, bem agora, nesse momento, o brilhante diretor Christopher Nolan está lançando esse filme. É bem agora. Vai lá saber por quê. Ele que fez Interstellar, né? Inception. É um baita de um diretor. Mas sabia ele que estava ali bem nesse trecho da Torá? Não sei te dizer. Realmente não sei te dizer. O que importa para nós é de fato essa discussão de direitos autorais ou de código aberto. É interessante que a Torá ela é dada no deserto. Ela é dada num campo aberto. Ela não é dada só aqui ou ali, ou só para um grupo de iniciados. Foram pelo menos 3 milhões de pessoas. Foram pelo menos 600 mil homens em idade militar. E isso é uma coisa fantástica. Ser dada no deserto foi dada por quê? Porque é para a humanidade inteira entender que este é o projeto pelo qual a humanidade pode ser mais feliz. E por que para o povo hebreu ali? Porque o povo hebreu tinha resistido um monte de testes dificílimos e não tinha esquecido só de 3 coisas simples: de seus nomes, do seu jeito recatado de vestir, ou seja, botando Deus na frente, e de sua língua. A língua hebraica, que é o jeito que você fala, é o jeito que você pensa, o jeito divino de encarar a realidade. Sabe que o judaísmo talvez se resuma em 2 linhas, assim, quem sabe formular a pergunta já tem metade da resposta. Santos Dumont fez essas perguntas e saberia ele que nessa mesma semana agora do nascimento dele, o homem estaria chegando tão poucos anos depois, em 1969, na Lua. Apenas 60 anos depois do Demoiselle, a gente já tem Armstrong e Aldrin pisando na Lua. Numa velocidade de transformação equivalente a essa também do desafio que Oppenheimer esteve diante dele. Porque havia, talvez, uma chance mínima, mas real, de ele apertando aquele primeiro botão da primeira reação nuclear, botar toda a nossa história a termo, ou iniciar ali uma nova história. E isso nos ensina o quê? Assim como no Devarim, a gente está diante de uma nova Torá, a gente repara o quê? Que quando a gente se expõe a trabalhar duro, o grau de consciência de todo o bem que a gente pode trazer, que a gente pode gerar a partir da própria transformação, é algo que pode desencadear a construção em nossa vida e a vida de cada uma das pessoas que a gente tem em volta de infinitos novos mundos. Vai esperar até quando para começar? Começa já. Se você quer saber mais, tem um card aqui em volta onde a gente fala detalhadamente do Midrash, da Mishnah, da Gemara, dessa Parashá Devarim. Está aqui na descrição também do vídeo, onde a gente só pode lembrar o quê? Que o like é de praxe. E te inscrever no canal, uma demonstração para a vida de que a gente acredita em um projeto e a gente pode se associar nele para fazer a diferença. Por isso mesmo, valeu demais, vale demais para ti que patrocina um vídeo, para você que manda um Pix, pois assim a gente pode continuamente melhorar a qualidade dos nossos serviços, ou para você que se agenda conosco para uma consulta, para a gente estudar junto, presencial, online, seja em grupo. Está acontecendo iniciativas brilhantes para a gente poder fazer. Se trata justamente de algo similar à enorme revolução desencadeada nesse contrato que aqui se apresenta. O rabino Jonathan Sachs diz: toda a fórmula do que está se apresentando aqui é de um contrato. Mas, até então, esses contratos eram feitos entre criaturas, entre reis. Era apresentadas as partes, era relatado tudo o que aconteceu até agora, como os fundamentos, eram estipuladas as condições, os benefícios, as sanções, ou seja, as consequências do descumprimento, e finalizando com enormes bênçãos. Mas desta vez, o contrato é firmado de maneira revolucionária entre o ser humano e o Criador. O Criador fala o seguinte: quer ser meu sócio? O convite está aqui. O convite é permanente. E, gente, tem sócio melhor que a Hashem? Tem sócio melhor que o Criador?
Então, associe-se já. E como que faz isso? Com um sorriso para uma criança, para o idoso, para as pessoas amadas que tu tiveres em volta, para o teu chefe, para o teu cliente, para o motorista do táxi do aplicativo que você esteja, para o porteiro, para quem te prepara uma comida gostosa, ou simplesmente para quem te dá um sorriso porque você está aqui. E Deus certamente é quem começa dando exemplo, e quando a gente age com um sorriso para alguém, a gente traz o próprio Criador amorosamente para essa e para um número infinito de vidas. Quando a gente lembra que é uma vela, a gente se dá conta que não gasta nem um pouquinho mais do nosso pavio, da nossa cera, para acender um número potencialmente infinito de outras vidas, gerando uma reação atômica, nuclear de felicidade, de alegria, e que é essa a energia sustentável que vai fazer a gente ter muito sucesso desde já em cada uma das nossas tarefas, nos conduzindo com muito carinho a um maravilhoso Shabbat, Shalom, cercado da tua família e amigos. E até o próximo vídeo!